Posso ler? Então, por favor, Mateus capítulo 16 e versículo 13. Diz assim a palavra: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis quem eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Por favor, põe a mão assim sobre a sua Bíblia e diga: Senhor Jesus, usa o teu servo, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém? Por favor, preste atenção aqui, pessoal. Esse texto é muito conhecido por todos nós. Lemos, ouvimos ou recebemos uma pregação em relação a esse texto algum dia da nossa vida. Porém, o Senhor continua perguntando. O Senhor Jesus continua perguntando: Quem diz o povo a meu respeito? Quem você diz quem eu sou? O Senhor continua perguntando. Ora, o Senhor começou o seu ministério e no início não foi nada fácil, pessoal. No início não foi nada fácil porque era difícil, era complicado para os judeus receberem Jesus como Messias e como Salvador, já que eles oravam para isso há tanto, mas não aceitavam que o seu Messias um dia nasceria ou viria de Nazaré, tendo nascido numa manjedoura. Essa ideia eles nunca aceitaram. Um rei que nasceu em uma manjedoura, essa ideia para eles era complicado aceitar que aquele homem era o Filho de Deus. Então ele começou a curar, expulsar demônios, pregar sobre o amor e o perdão e a misericórdia. Escute, pessoal, eu costumo dizer nas minhas pregações que Jesus não desceu da sua glória para criar mais uma religião. Não, Jesus desceu da sua glória e veio aqui a essa terra para implantar o reino de Deus, não na terra, mas anunciar aos pecadores que se houver um arrependimento de pecados, eles podem entrar no reino de Deus. Então ele começa o seu ministério pregando sobre amor, perdão e misericórdia, coisas que passa longe da lei. Estou me referindo à lei mosaica e o termo onde Deus fez uma aliança com Abraão e eles estavam apenas vidrados nos mandamentos de Moisés e na aliança que Deus fez com Abraão. A cabeça deles estavam só ali, o que Deus falou para Abraão e o que Deus mostrou para Moisés, ponto. Só que os profetas, depois de Abraão e Moisés, profetizaram a vinda do Messias, e eles sabem disso. O difícil era aceitar
que alguém que veio de Nazaré, tendo nascido numa manjedoura, pudesse ser o Filho de Deus. Ninguém poderia contestar a cura do cego, do leproso. Ninguém poderia contestar o milagre por ele ter multiplicado pães e peixes, transformar água em vinho, andar por sobre as águas, curar o coxo. Ninguém, eu repito, escuta isso, ninguém poderia contestar as maravilhas de Jesus. E o seu sermão era esse: precisa se arrepender, precisa crer de fato no Filho de Deus. Muitos acreditavam e outros criticavam. É um fanfarrão, é um charlatão, é um mentiroso, é um falso profeta, faz esses milagres por Beelzebu. Então Jesus chama os discípulos e faz essa pergunta, e está perguntando hoje para mim e para você: você está aqui por qual razão? Jesus pergunta o seguinte: ei, o que o povo diz a meu respeito? E eles vão dizer para Jesus: olha, Senhor, a gente ouve nas ruas, que o Senhor é um profeta, que o Senhor é a reencarnação de Elias, que o Senhor é Jeremias, que é João Batista, não sei o quê. Eles dizem isso, é? Claro, Jesus não gostou de ter ouvido isso. Ele já tinha feito tantos milagres, já tinha reunido tantas multidões, mas as pessoas continuavam com aquela ideia. Escute, pessoal, as pessoas continuavam com aquela ideia: eu fui assistir lá o sermão de Jesus, ele falou muitas palavras bonitas, e eu acho que ele é a reencarnação de Elias. As pessoas diziam. O outro: olha, eu fui lá, assisti o sermão de Jesus, e ouvi as suas palavras bonitas, e eu acho que ele é Jeremias. Jesus não gostou de nada disso. Então Jesus vira para eles, os discípulos, e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem quem eu sou? Se algum ficar olhando para o outro, Pedro se adiantou e disse: para mim, tu és o Cristo, não tenho dúvida disso. Cristo quer dizer único, amém, gente? Para mim, tu és o Filho de Deus. Jesus devolveu para ele dizendo: muito bem, pois eu também te digo que tu és o quê? Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer. O que Jesus estava querendo dizer? Havia-se naquela altura ainda uma resistência das pessoas assumirem publicamente que Jesus era o filho de... gente, não perde isso aqui não, por favor. Você vem à igreja, preste atenção. Naquela altura havia ainda uma resistência das pessoas assumirem publicamente: aquele homem é o filho de... Eles tinham ainda esse medo de assumir publicamente. Então quando você vê Jesus entrar na casa de Zaqueu, então quando você vê Jesus, ele comendo com os pecadores, assentando à mesa dos ricos, ele estava ali também, claro, para evangelizá-los e fazer com que aqueles homens que também tinham alma, não é verdade? Tinham alma, eles fossem alcançados pela palavra, ou que todos tivessem a oportunidade, não vou falar o direito, mas a oportunidade, sendo rico, sendo pobre, na minha casa. Ele era um dos principais da sinagoga. Aquele homem era um dos principais. E ali ele fez de tudo, né, para não fazer isso, né? Mas a menina só piorava e ele teve que ir lá. E Jesus disse: eu vou. Chegaram para ele e disse: ô Jairo, a sua filha acabou de falecer. Não incomodes mais o mestre.
E Jesus diz: eu vou lá sim, eu irei despertá-la. O resultado todos nós sabemos: Jesus ressuscitou a menina. Aquela família, a comunidade de Jairo, todos puderam conhecer quem, gente? Jesus, por intermédio daquele milagre, daquela cura. Eles passaram a crer, passaram a dizer: esse homem é o filho de... porque a menina estava morta e reviveu. Enfim, pessoal, se eu for citar aqui todos os milagres, eu não termino hoje. Por fim, o que Jesus é para você? Escute, pessoal, quem é Jesus para você? O mundo, existem muitas religiões, seitas. No mundo existem muitos dogmas, histórias. Até ontem eu estava assistindo um documentário sobre isso. Há muitas religiões que a gente nem conhece. Há muitas pessoas que veneram aquilo que chamam de Deus e que não é. Porque Deus só existe um, que é o Criador do céu e da... Por Ele foi feita todas as coisas. Por Ele, por intermédio dEle, veio a existir todas as coisas. Apenas um Deus, o qual enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para trazer-nos então a mensagem de Deus, que é o amor, a misericórdia, o perdão, o arrependimento, trazendo então a oportunidade de que a humanidade se arrependa e faça uma aliança com Ele. Assim como Ele fez uma aliança de sangue, nós façamos uma aliança com Ele, entregando a nossa vida. O que é entregar a vida para Jesus? É seguir os passos de Jesus. O que é entregar a vida, o que é aceitar Jesus? É tê-lo como seu Senhor. Na sexta-feira eu preguei aqui. Gente, a sexta-feira está uma benção, culto de sexta-feira, viu? Na sexta-feira nós pregamos aqui aquela palavra que diz que se com o teu coração creres em Jesus e com a tua boca confessares, serás salvo. Então o processo é semelhante assim. A pessoa tem que crer com o coração, mas com a boca ela tem que o quê? Confessar. Então entenda isso. Quem é Jesus para você? Será que você é aquela pessoa que, igual às outras, que diziam assim: eu penso que Jesus, eu tenho uma ideia que Jesus é um enviado de Deus no espírito de Elias? Será que você é a mesma aquela pessoa que pensava ou diz assim também: eu penso que Jesus é o enviado de Deus, mas no espírito de Jeremias? Ou você é aquela pessoa que diz assim: não, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o enviado de Deus, e que ressuscitou dos mortos. Tem que ter essa, me ajude, tem que ter esse complemento. Eu creio que Ele é o ressuscitado. Digo assim por quê? Porque Maomé morreu e não voltou mais. Sim ou não, gente? Vamos lá, pessoal, sim ou não? Então, com todo respeito, não estou aqui para criticar religião nenhuma, mas os muçulmanos creem assim. O profeta Maomé pode ter feito muitas coisas boas, sim, mas quem é o Salvador? Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou, tá? E tantos outros, tantas religiões que se ensinam isso. O budismo, por exemplo, aquele que chama os espíritos mal para negociar. Lá no budismo é assim. Eles fazem aquelas sessões e invocam os espíritos maus para negociar com eles, para que eles se tornem almas boas. É ruim, hein? Buda não salva ninguém. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele desceu nas profundezas do inferno e Ele pisou, Ele não negociou com Satanás. Ele fez o que, gente? Ele pisou na cabeça de Satanás.
Na verdade, ele não pisou, ele esmagou. E disse: é-me dado todo o poder no céu e na... Olha a diferença. Eu estou com ele. Você está com ele também, gente? Quem está com Jesus? Eu estou com ele. Então o budismo ensina isso: invocar os espíritos maus e negociar com eles para que eles não cometam coisas ruins. Aí ele até aceita hoje, né? Mas amanhã ele muda, porque a essência de Satanás é ser mau. A essência de Deus é a misericórdia, mas a essência do diabo é ser o quê? Mal. Ele não vai mudar. E por aí vai, pessoal. Então quem diz você ser o filho do homem? Para mim, ele é o Cristo ressuscitado. Eu quero ler para vocês aqui, para terminar, João, Evangelho, capítulo 14. Vai lá rapidinho, gente. Difícil, né? A gente prometer terminar o culto mais cedo e... não tem essa, né? Deus pode falar? Então aguarda aí, espera só mais um pouco aí. Agora que está ficando bom, né? Vamos lá, João, Evangelho, capítulo 14. João, Evangelho, capítulo 14, versículo 7, diz assim, capítulo 14, versículo 7. Jesus diz: se vós me tiverdes conhecido, conhecereis também a meu Pai. Olha que coisa maravilhosa. Jesus está dizendo assim: se vós me tiverdes conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Que honra, hein, pessoal? Os discípulos naquela altura ver Jesus. Versículo 8. Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Não estou entendendo, Filipe, o que você está falando. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus tinha acabado de dizer: quem vê a mim, vê o... Versículo 9. Disse Jesus: Filipe, olha isso, gente, há quanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Versículo 10. Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que faz essas obras. Olha que coisa maravilhosa, gente. O Pai que está em mim é que faz estas obras. Versículo 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O que Jesus está dizendo? Eu vou para junto do... Escuta, pessoal, a diferença de Jesus de Maomé. Maomé não ressuscitou. Jesus está dizendo: ei, eu terei que ser preso, humilhado, crucificado, mas ao terceiro dia irei ressuscitar. Ao terceiro dia, e de fato isso aconteceu, e todos viram, falaram com Jesus ressuscitado. E nesse texto, ele está confortando aos discípulos. Eu disse a palavra conforto. Conforto. Ora, mas ele que morreu era que estava confortando? Sim. Escute, Jesus estava confortando os discípulos, não pela a morte dele, mas confortando justamente pelo último versículo que li. Ele disse: olhe, eu faço essas obras por meu Pai que está no céu. Quem vê a mim, vê a Ele. E agora eu irei
para junto dele. Então o conforto seria esse: vocês não me verão mais, porque eu vou para junto do... Calme lá, não verá mais assim por um tempo, né? Ele disse: vou para o Pai preparar lugar. Em breve voltarei para vos... Nesse mesmo capítulo fala sobre isso. Irei preparar lugar, mas em breve o quê? Voltarei para vos buscar para mim mesmo. Versículo 3. E quando eu for preparar lugar, versículo 3. E quando eu for preparar-vos lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Veja que isso é uma promessa. E se alguém se aventura a dizer: ô bispo, mas já se fazem 2000 anos que Jesus falou isso. 2020 anos. 2020 anos que Jesus falou isso. E ele ainda não voltou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, pessoal. Jesus, ele está próximo a voltar. Uma análise que a gente faz, estamos em 2020. Jesus disse que voltaria quando toda a humanidade tivesse a oportunidade de ouvir a sua palavra. Então, a sua palavra, lá no início, ela estava apenas no hebraico. Depois foi traduzida para o aramaico, depois para o grego, depois para o italiano. E há 503 anos atrás, nós tivemos a reforma protestante por Martim Lutero. Há 503 anos atrás, ninguém sabia quem era Jesus também. 2020, nós temos a Coreia do Norte, que não permite o cristianismo entrar lá. Não permite o cristianismo entrar lá, não permite. Quem for para lá e for pregar a palavra vai ser preso. Nós temos tantos outros países, por nós até desconhecidos, que ainda tem aquelas cortinas de ferro que diz: o que você veio fazer aqui? Que proíbem. No entanto, a palavra diz que Jesus voltará quando todas as pessoas tiverem a oportunidade de ouvir a sua palavra. No entanto, temos a internet. Eu não posso ir lá na Coreia, mas lá tem internet, não tem? Lá tem internet. Possa ser que dentro de casa, cada um, quem manda é o dono da casa, possa conhecer a palavra. E não vá alguém se aventurar a dizer: não vou me batizar agora, não vou me render a Jesus agora, porque ele não vai voltar. Tem muita gente que precisa ouvir. Vai nessa. E se você morrer antes, sem Jesus? Aí acabou, meu amigo. Se você morrer antes e não se batizou, e não fez uma aliança com Jesus, e não se converteu, e agora? Porque tem que se converter em vida. Todos nós conhecemos aquela palavra, não é, do rico e do Lázaro. Ambos morreram, um foi para o seio de Abraão e o outro foi para onde? Outro foi lá para o Hades. E o que estava lá dizia, implorava: pai Abraão, deixa que Lázaro venha me refrescar, está quente aqui. Ou então permita que eu vá e leve a mensagem para os vivos. Isso não é possível. Nem possível voltar e nem possível se arrepender. Já era, tem que fazer em vida. Quem está entendendo, pessoal, a mensagem? Então voltamos ao texto que diz: e vós, quem dizeis quem eu sou? No outro texto, Filipe diz para Jesus. Jesus tinha acabado de dizer: ei, quem vê a mim, quem tem a oportunidade de falar comigo, de me ver, vê o Pai. E Filipe diz: ô Senhor, então mostra-nos o Pai, isso nos basta. Você não entendeu o que eu falei, Filipe? Há tanto tempo você está aqui comigo, admiro você, tanto tempo, para onde eu vou você vai.
e você ainda tem dúvidas de que eu sou enviado de Deus, e você ainda tem dúvida de que o Pai está em mim, ei, creia que se você vê a mim, ouve a mim, você está ouvindo o Pai. Essas obras que eu faço, não faço por mim, porque Ele está em mim. Essas obras que faço é dele. Glória a Deus, gente. Há muitos Filipe, sabe, nos dias de hoje, que estão Eu vou ensinar você como é que você vai conhecer Ele. Você quer que eu ensine você? Você vai começar reconhecendo os seus pecados. Você vai começar assim. Você vai começar a fazer uma autoanálise, olhando para si próprio e dizer assim: meu Deus, eu preciso me converter. Minha vida não está legal com Deus. Eu preciso mudar de vida. Não está certo isso que estou fazendo. Eu preciso que haja uma restauração, transformação dentro de mim. Eu preciso mudar. E todo aquele que começar a reconhecer e a se humilhar, Jesus vai nascer dentro de você. Na verdade, Ele estava com você há muito tempo e você não se apercebeu. Então você precisa conhecer como Filipe, que estava andando com ele, como aqueles dois homens, lá no caminho de Emaús. Aqueles dois homens, no domingo, que estavam a caminho de Emaús, e Jesus apressou o passo e acompanhou eles e disse: o que vocês estão falando aí? Estamos falando sobre os últimos acontecimentos, a morte de Jesus. E eles estavam conversando com Jesus, mas não perceberam que era Jesus. Há pessoas assim nos dias de hoje. Elas estão na igreja, elas estão fazendo orações, mas elas não tiveram ainda o encontro com Deus. Eu vou orar por você agora, eu vou te ajudar. Não estou aqui para julgar, nem condenar. Não estou em posição e nem quero essa posição. A minha posição aqui é apenas de anunciar a palavra e ajudar você a compreender as Escrituras Sagradas. Quem entendeu, quem compreendeu, diga eu. Então diga: eu recebo em nome de Jesus. Fica de pé e glorifica o Senhor bem forte por essa palavra.